Pessoal, boa noite a todos aí. Bastante gente na área aí, ó. André, Caio, Daniel, Elizabeth, Guilherme, José Alfredo, Cássia, Luciene, Marcela, Marcelo, Mariana, Parti, Mariana, Ganem, Pedro, Tiago, Wagner. Galera, boa noite a cada um dos senhores. Boa noite a todos os senhores. Me ajudem aí, por favor. Cara, eu tive uma semana daquelas e só vai piorar. Vai piorar. Novembro deve ser daquele jeito. Mas eu tô bem. Tô bem. Por causa sei lá, semana passada, né? Alguma coisa que eu comi, acordei bem no dia seguinte, tranquilo. Isso que eu falava de semana não tem nada a ver com isso, não. É correria de trabalho mesmo. Esse novo normal, cara, muito impacto. Eu acho que o pessoal da sociologia deve estar tendo muitas teses também em relação a isso, né? Enfim, mas eu tenho a impressão que o trabalho aumenta, cara. O trabalho aumentou. A qualidade, né? As condições também aumentou de um lado. Você só de não ter o estresse do deslocamento e tudo mais, isso é o melhor. Mas, cara, eu tenho me sentido cansado pra caramba, cara. Enfim, isso para puxar o assunto, a Mariana tá falando disso, tá puxado. Isso para dizer para os senhores que eu não lembro exatamente onde nós paramos. Eu tenho a vaga memória de que nós teríamos parado nos títulos executivos extrajudiciais. Foi isso mesmo? Boa noite, Ludmila, querida. Foi isso mesmo, senhores? Por favor, isso, né? E outra informação também, assim, de início, eu vou falar também antes de concluirmos o encontro, naturalmente, é que chegou o grande dia, né? Os senhores certamente estavam contando no dia. A minha filha faz aniversário terça-feira que vem. Já tem uns 2 meses que ela todo dia pergunta quantos dias faltam para o meu aniversário. E hoje faltam quantos dias? Aí, assim, faltam 70 dias, filho. Hoje, hoje eu abri o calendário e contei com elas. Se ela pudesse, ela soltava fogos para comemorar. Ela comemora o fato de faltar 8 dias para o aniversário dela. É uma coisa de ser criança, é uma coisa de presenciar essa alegria da criança. É uma coisa impagável, realmente. E aí eu estou dizendo isso que eu imagino que os senhores estejam nessa mesma situação de contar os dias para a nossa aula de reposição, que vai ser esse sábado agora, né, senhores? Chegou o grande momento. Eu quero lembrar, então, aos senhores que no próximo sábado está agendada a nossa aula de reposição de um encontro que eu não pude estar presente, porque a minha senhora resolveu torcer o tornozelo, inclusive hoje foi fazer exames e está lá vendo com o médico como é que vai prosseguir o tratamento e blá, 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 tudo mais. Sábado agora, 31/10, às 14 horas, um encontro que vai ficar gravado e nós vamos continuar o encontro da onde nós pararmos essa aula de hoje. Segunda-feira que vem não tem aula porque é feriado nacional. Então os senhores terão, para quem não puder comparecer, não tiver interesse de comparecer no sábado, os senhores terão o próprio resto do sábado, o domingo e a semana inteira para assistir a aula de reposição gravada, ok? Tendo estabelecido e situado
esses pontos. Vamos seguir. Então, é isso. Vamos seguir, meus amigos. Eu quero tratar com os senhores hoje dos atributos essenciais da obrigação. Os atributos essenciais da obrigação estão situados no contexto dos requisitos da tutela executiva, não é? Dentro dos requisitos da tutela executiva, nós vimos o título executivo, a exigência de título executivo, e eu falei, olha, o título executivo, ele tem nele representado uma obrigação. O que se visa satisfazer em juízo é justamente uma obrigação. E essa obrigação ela deve também conter alguns atributos que são essenciais para que se possa desenvolver a atividade executiva. Que atributos são esses? São os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Então, certeza, liquidez e exigibilidade. Exigibilidade. Significa dizer, portanto, senhores, que a obrigação que é consubstanciada e é representada no título executivo, ela deve ser certa, líquida e exigível. Esses atributos, eles se referem, uma vez mais, eles se referem à obrigação e não ao título. Era, inclusive, um equívoco crasso que constava do Código de 73. No Código de 73, atribuía-se essas exigências de certeza, liquidez e exigibilidade ao título. O título não deve ser certo, líquido e exigível. Isso são exigências da obrigação. E, nesse sentido, caminhou melhor o legislador de 2015. Eu vou até trazer aqui, em uma visão mais ampliada, o artigo 783. Uma visão mais ampliada para que possamos nos situar a algo que eu dizia atrás. Esses atributos da obrigação se inserem no contexto dos requisitos da tutela executiva como um todo. Na aula passada, nós fechamos a análise dos títulos executivos, que tem como espécies o título executivo judicial, artigo 515, que nós vimos há umas 2 aulas atrás. E na aula passada, nós estudamos o artigo 784, que está logo depois desse aí, portanto. 784, que trata do título executivo extrajudicial. Está nesse contexto. Olha o que o 783 diz. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Não é o título que deve ser certo, líquido e exigível. Título de obrigação. No título deve ser representada uma obrigação, e esta obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Qual é a finalidade da certeza, da liquidez e da exigibilidade? A precisa finalidade aqui é a identificação da obrigação. Então, a finalidade principal aqui é a identificação da obrigação. Lembrando sempre que a tutela executiva ela tem mesmo como finalidade a satisfação de uma obrigação. Então, é um pressuposto lógico que se possa identificar a obrigação a ser satisfeita em juízo. O artigo 786 trata também
de uma referência que se faz a esses atributos. Vejam, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Ali, esse dispositivo me parece ainda mais amplo e abrangente, porque ele trata ali do inadimplemento, né, da não satisfação de uma obrigação, da certeza associada a uma obrigação, da liquidez da obrigação, da exigibilidade da obrigação, e do fato de que a obrigação deve ser representada, consubstanciada em um título executivo. É um bom dispositivo bem didático. Bom, o que significa, senhores? Vamos ver cada um desses atributos. O que significa a certeza da obrigação? Certeza da obrigação consiste na exata definição, na perfeita identificação de quais sejam os elementos da obrigação. Sejam os elementos subjetivos, sejam os elementos objetivos dessa obrigação. Elementos subjetivos, credor e devedor. Elementos objetivos, natureza, espécie da obrigação, seu objeto, vencimento, eventual condição. Natureza e espécie, aí é uma questão até associada ao direito material, uma curiosidade que há entre as espécies de obrigação. No direito material, como é que os senhores estão acostumados? Não sei se nós tratamos disso, acho que não. Não falamos disso, não. No direito material, quais são as obrigações? As obrigações são de fazer, não fazer e dar. A obrigação de pagar quantia, né, a obrigação de pagar dinheiro, está inserida na obrigação de dar dinheiro. Mas isso no direito material, é assim que se classifica. No direito processual, as espécies de obrigação são essas aqui, ó. Fazer ou não fazer. Como é que eu botei vírgula, né? Entrega de coisa. Entrega de coisa e pagar quantia. No direito material, fazer, não fazer, dar. No direito processual, fazer ou não fazer, entregar coisa, esse entregar coisa é coisa diferente de dinheiro, entregar coisa diferente de dinheiro, e pagar quantia. Vejam, meus amigos, essencialmente, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. O que o direito processual fez aqui? O direito processual juntou que no direito material era tratado de modo distinto. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Vem aqui, vou juntar vocês num grupo só. E separou o que no direito material era tratado junto, era tudo no direito, na obrigação de dar. Então, continua três, eram três no direito material, três no direito processual. Porque nós juntamos duas em uma, e nós subdividimos uma em duas. Aí, naturalmente, você está se perguntando assim, mas por que fez isso? Todo esse enredo, meus amigos, é para separar e para tratar de um modo diferente a obrigação de pagar quantia. O direito processual não ia dar certo tratar de um modo tão genérico assim a obrigação de dar. A obrigação de fazer e de não fazer é possível você tratar de um modo uniforme. Tem um capítulo próprio da execução das obrigações de fazer e não fazer. Tem um capítulo próprio das obrigações de entregar coisa diferente de dinheiro. E tem um outro capítulo das obrigações de pagar a quantia. Naturalmente, é muito diferente você executar a obrigação, sei lá, de entregar um navio e de entregar 10 mil reais. Entregar coisa diferente de dinheiro é diferente de entregar dinheiro. Então, essa é uma peculiaridade específica.
É uma peculiaridade, um detalhe. Então, na certeza da obrigação, você tem que definir qual é a espécie da obrigação, qual é o próprio conteúdo da obrigação. Então, a obrigação é de fazer. É fazer o quê, cara pálida? A obrigação é de entregar coisa. Ok? Agora só falta dizer qual é a coisa. O próprio objeto em si é a definição do vencimento ou eventual condição existente. Tanto assim o é que o artigo 798, inciso 2º, ele tem uma previsão no 798, inciso 2º, como um todo, tem várias previsões. O 798, inciso 2º, ele trata da petição inicial na execução. E na petição inicial na execução, o legislador ele vai, portanto, determinar que o exequente indique esses elementos que definem a certeza da obrigação. Uma complementação da certeza da obrigação é a liquidez da obrigação. Porque a liquidez da obrigação significa a atribuição da extensão da obrigação. Então, quando se diz liquidez, certos objetos, certas obrigações admitem variações quanto à qualidade ou a qualidade. Um exemplo clássico é a obrigação de pagar quantia. Por mais que você defina que a espécie é pagar quantia e você tem que pagar em reais, se você não definir qual é o exato valor, se você não precisar, o que se chama aqui de quantum debeatur, o quantum debeatur, qual é o valor devido, debeatur, qual é o valor devido exatamente, não é possível se exercer a tutela executiva, porque é imprescindível que o juízo saiba, até para que se possa te retirar o estado juiz da inércia, para que se possa prestar a jurisdição, quanto que ele está sendo chamado a satisfazer aquela obrigação. Então, em algumas obrigações, nas obrigações que se admite variação de qualidade / quantidade, o atributo da certeza, da perfeita identificação quanto à obrigação, é necessário definir a extensão do objeto da obrigação, e essa definição, essa especificação em relação ao objeto, a quantificação, a precisa delimitação da quantificação do objeto, é precisamente a ideia de liquidez. Eu não vou me aprofundar muito aqui na ideia de liquidez, por quê? Porque esse vai ser o nosso elo, o ponto de contato com um outro tópico da disciplina. É justamente uma fase incidental que pode ter no processo, que é a liquidação de sentença. Então, o que eu posso dizer aqui para os senhores é o seguinte: os títulos executivos extrajudiciais, esses 3 atributos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade, eles devem se fazer presentes sempre, com certeza, não tem como fugir. Senão não se pode prosseguir com a execução. Assim como não se pode dar seguimento a uma execução sem título executivo, nulla executio sine título, não se pode dar prosseguimento a uma execução por título extrajudicial sem que no título extrajudicial se tenha a perfeita definição desses atributos da obrigação. E aí o artigo 803 vai prever isso lá no inciso 1º.
Artigo 803, inciso 1º. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. O título executivo extrajudicial deve conter os 3 atributos. Ok? Observação importante, que é o nosso link aqui para o próximo tópico da disciplina. Os títulos executivos judiciais podem deixar de ter a liquidação. Excepcionalmente, é possível que se tenha. Nós já vimos que título executivo não é apenas sentença, né? Mas esse tópico ele é, em geral, chamado como sendo sentenças ilíquidas. Sentenças ilíquidas. Isso é um fenômeno excepcional, mas possível. Nós vamos tratar das sentenças ilíquidas e, consequentemente, da liquidação logo adiante. Ok? Pois bem. E o último atributo da obrigação é a exigibilidade. A exigibilidade da obrigação consiste na contemporaneidade, na atualidade do dever de cumprir com a obrigação. Ou seja, é necessário demonstrar a existência do inadimplemento. Falei tanto com os senhores que a execução no sentido processual, ela pressupõe, ela tem implicitamente a ideia de inadimplemento, de um descumprimento voluntário, tanto que na execução, no sentido processual, é irrelevante a vontade do devedor. O inadimplemento é um pressuposto e um requisito essencial da tutela jurisdicional executiva. De modo que, se ainda há prazo para o pagamento voluntário por parte do devedor, por que ainda haveria prazo? Porque não se chegou à data do vencimento, ainda não se consumou o termo final, pois então aquela obrigação não é exigível do ponto de vista processual. A exigibilidade, portanto, meus amigos, consiste no alcance do termo final para o pagamento voluntário ou na implementação de uma condição. Condição aí é direito material na veia, né, senhores? Condição que os senhores sabem bem, pode ser suspensiva ou resolutiva. O que importa para a gente aqui, portanto, é que na exigibilidade a obrigação a ser executada não pode estar sujeita nem a termo, o devedor não pode ter prazo voluntário para pagar, por exemplo, uma duplicata. O cara, para propor execução hoje, a duplicata não pode se vencer mês que vem. Ela é inexigível do ponto de vista processual hoje. E se, por exemplo, se eu falei para minha filha que eu vou dar um carro para ela, se e quando ela for aprovada, sei lá, no direito da UERJ, e hoje ela conta uma com 13 anos e outra com 7 anos, 6 anos, faz 7 semana que vem, e não estamos aqui falando de nenhuma ponte de Miranda da vida, ou seja, não foram aprovadas ainda, a condição não se implementou. Então, eu não devo para elas. Nem cheguei a prometer isso ainda. Mas se viesse a ter esse tipo de promessa, de obrigação unilateral, a obrigação não teria se implementado. Então, a obrigação ainda estaria suspensiva, né? Em suspenso. Não teria implementado. Então, para maiores informações sobre condição suspensiva, vejam lá os artigos 330 e qualquer coisa do Código Civil, acho que é o artigo 332 do Código Civil, e artigo 125
condição suspensiva. Mais precisamente, vou botar o artigo 125 do Código Civil e a condição resolutiva, artigo 127 do Código Civil, enquanto não operada, enquanto ainda sujeita à condição, não é exigível do ponto de vista processual, o que significa dizer que a parte ainda pode cumprir voluntariamente, enquanto ainda estiver sujeito a termo ou a condição. Tá certo? Então, quanto aos atributos da obrigação, esses são os 3 atributos que os senhores precisam ter conhecimento, com a ressalva, como eu havia comentado com os senhores, quanto à liquidez. Vou fazer agora com os senhores considerações sobre a sentença ilíquida. Só fazer uma pequena pausa aqui para o café. Molhar o bico um pouco. Vamos lá, sigamos. Então, senhores, tendo feito aí as considerações sobre os atributos, de um modo geral, da obrigação que está por vir a ser executada, nós falamos da certeza, nós falamos da exigibilidade, e quanto à liquidez, nós vimos que é necessário que o título executivo extrajudicial contenha os 3 elementos, incluído aí, portanto, a precisa definição quanto à liquidez, a extensão do valor, precisamente do valor, mas o título executivo judicial, excepcionalmente, admite, ainda que, uma vez mais, ainda que excepcional, o fenômeno das sentenças ilíquidas. Isso se encontra sentença, né, decisões ilíquidas. Há inclusive que pese essa afirmação ser corrente, sentenças ilíquidas. Tem se discutido muito se a natureza jurídica desses atos é mesmo de sentença, tá? Especialmente em razão da definição do que seja sentença, constante lá do artigo 203, parágrafo 1º. E aí, sentença, ele tem um duplo conteúdo, né? Isso aqui é matéria de TGP para os senhores, né? Mas sentença tem um duplo conteúdo, ou um duplo elemento, são 2 elementos. O primeiro elemento, que é o elemento conteudístico, que é o conteúdo que ela abrange, que é a decisão do 485 ou do 487. E o segundo elemento é o elemento topográfico, que é a aptidão de colocar fim. Então, resumidamente, sentença é uma decisão que coloca fim. Sentença não resolve questões incidentais. A sentença tem a aptidão de colocar fim. Mas essa decisão não tem a aptidão de colocar fim. Por isso que se questiona hoje em dia, será que isso é uma sentença? Mas, classicamente, é assim que se chama sentenças ilíquidas. E isso está onde? Isso está no artigo 491, parte final do CPC, como nós passaremos a ver agora. Esse dispositivo, o 491, ele é um daqueles que trata da congruência, da distrição ou da correlação. É um princípio do processo civil que vincula a decisão àquilo que é pedido, né? Artigo 141 é um outro que trata disso. E aí ele vai prever ali, ó, na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros. Mais precisamente, eu me confundi, é o 492 que trata do princípio da congruência, tá? Me perdoe. O 492 que trata da congruência. Esse 491, ele trata dos pedidos implícitos.
pedidos implícitos. A correção, o índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial, a periodicidade de capitalização, honorários advocatícios. Não sei se os senhores vão se lembrar, lá do artigo 322 do CPC, o 322 do CPC prevê que o pedido deve ser certo. E a exceção ao pedido certo é justamente o pedido implícito. O pedido implícito é aquilo que o juiz deve apreciar independentemente de ter sido formulado o pedido. E aí até tem um ponto de contato com o que eu falei ainda há pouco. A regra é que o juiz julga aquilo que foi pedido. Congruência, distrição, que é o 492, vizinho desse. E o juiz vai julgar aquilo que a parte pediu expressamente, pedido certo. Só que, excepcionalmente, essa parte inicial do 491, parte inicial não, né? O 491 praticamente todo, ele trata do pedido implícito. Então, mesmo que não se formule pedido quanto aos juros, correção monetária, tal, o juiz vai apreciar isso aí. Foi isso que eu li, e não chegou até agora a sentença ilíquida. Um outro atributo do pedido está no 324. Os senhores vão se lembrar também, que é o fato de que o pedido deve ser determinado. O pedido deve ser determinado. E o que é pedido determinado? É pedido quantificado. Tem a ver com o que nós estamos aqui chegando. É a definição da extensão, é a delimitação do pedido, determinação. Está no 324. E a exceção ao pedido determinado é o pedido genérico. E no parágrafo do 324, parágrafo 1º, tem a definição das hipóteses em que se pode formular pedido genérico. E aí, vamos lá, vamos continuar. Então, a sentença deve determinar a extensão da obrigação, é o que nos interessa, né? A extensão da obrigação, além da periodicidade dos juros, mas o que nos importa é a extensão da obrigação, isso é liquidez, né? Vamos pular para o final. Salvo quando... Então, se tem um salvo quando, o juiz não vai fazer isso, né? Então, esse salvo quando é que é a tal da sentença ilíquida. A decisão ilíquida. Porque a liquidez é a extensão da obrigação. Salvo quando, ele não vai ter extensão da obrigação. Quando? Inciso 1º. Inciso 1º. Quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso 2º. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. O legislador chama de sentença isso aí, mesmo que não coloque fim. Veja como é que não é uma decisão tão simples de mudar a natureza jurídica. O legislador está chamando de sentença. Esse inciso 2º está inserido naquele poder do juiz, os assessores vão se lembrar, de inversão do procedimento, que está no 139. Deixa eu ver aqui se é o inciso 6º, deixa eu confirmar. O juiz passou a ter um poder de adaptação. É esse mesmo, 139, inciso 6º. 139, inciso 6º. O juiz tem o poder de dilatar os prazos processuais, não é bem o caso de dilatar, e de alterar a ordem de produção dos meios de prova. Então, esses casos de sentença e decisão ilíquida, com a maioria dos casos, o que acontece? O juiz já tem elementos suficientes para proferir decisão, porque a hipótese é de decisão. Mas ele não tem elementos suficientes para definir o valor. Então, na responsabilidade civil, diversos elementos entram, né? Ele já tem os elementos da responsabilidade civil, quase todos, menos o valor. Então, ele já consegue fixar o nexo causal, ele já consegue prever de quem é a responsabilidade, eventual culpa ou objetiva, ele já consegue fixar, inclusive, a condenação. Ele condena o réu a pagar ao autor uma quantia que ele não sabe ainda. Ele
não sabe ainda, ou porque não tem como saber, não foi possível determinar. Exemplo, o autor sofreu um acidente automobilístico, o autor está internado no hospital e tem laudo médico juntado aos autos, no sentido de que há uma indefinição ainda e não sabe como é que vai ser o tratamento. Ou o juiz não sabe precisar, não sabe. Tem pedido, por exemplo, de lucro cessante. Não é possível fixar quanto tempo vai. Imagina, o autor é taxista. Não é possível, naquele momento em que a sentença vai ser prolatada, definir quanto tempo aquele taxista vai ficar sem trabalhar. Então, o juiz não fixa o valor. Mas ele já tem vídeos demonstrando, e o autor que foi atropelado tem vídeo lá mostrando que o réu estava na contramão, em alta velocidade, tudo errado. Ele já tem todos os elementos para condenar o réu. Mas só o que falta, né? Que não é pouca coisa, só falta definir o valor. Ele profere uma decisão, uma meia decisão. Ele condena o réu, ele condena o réu a pagar ao autor algo que vai ser definido depois. E depois o processo vai prosseguir. Para quando for possível trazer o valor, elementos para definir o valor, se traga. E no inciso segundo? Aqui no inciso segundo não é que não pode. Até pode, por exemplo, questão de perícia técnica muito complexa. Todos os elementos para a definição da responsabilidade civil estão preenchidos. Só que para a definição do valor, tem que fazer uma perícia geotécnica, que vai demorar meses, anos, sei lá. O juiz pode definir ali, inverter a ordem, inclusive 139, inciso 6º, proferir a decisão e depois fixa o valor. Então, são técnicas para trazer efetividade mesmo ao processo. Então, essas são as situações em que nós teremos essas decisões ilíquidas, tradicionalmente chamadas de sentenças. Há muita discussão hoje em dia se isso deveria ser mesmo tido como uma sentença. Eu tenho ressalvas pelo 203, parágrafo 1º. Mas eu não quero entrar nessa seara aqui, não vai contribuir em nada, mas veja que o próprio legislador, no 491, inciso 2º, refere a sentença de qualquer maneira. Enfim, o que nós temos que saber aqui agora é o seguinte: nessas situações, é possível que o juiz profira, portanto, uma decisão sem a definição do quanto a ser executado. Nem assim sendo, é possível se cogitar. Nós estamos falando, uma vez mais eu lhes digo, de título executivo judicial. Se é título executivo judicial, nós já mencionamos, não vimos, mas nós já mencionamos que a satisfação e a execução dar-se-á mediante cumprimento de sentença, que é a fase executiva do processo incrético. Nós temos uma decisão que fixa a responsabilidade, que condena o réu a me pagar não sei quanto. Será que é possível que eu dê início ao cumprimento de sentença? Para que o réu me pague não sei quanto? Como é que eu vou movimentar a máquina judiciária para que busque não sei quanto do réu? Você consegue tirar não sei quanto de alguém? Não dá. Então, nesse caso, você fixa os elementos da responsabilidade civil, o réu já está condenado, mas e aí? E aí que não pode começar o cumprimento de sentença. E aí que um daqueles dois elementos ali, que foram óbices, para que se defina a liquidação, para que se defina a liquidez da obrigação, você vai ter que esperar eles se consumarem. Ou você espera a perícia complexa ser realizada para definir o valor, ou você espera a questão fática lá, subjacente à causa, se operar, se materializar. Eu falei lá do acidente do cara, vai parecer que operação. Não. Se manifestar, se realizar, para que você traga os elementos aos autos. E aí, trazendo os elementos aos autos, o que você vai fazer? Você vai continuar o processo. Você vai continuar o processo para que não para executar, porque você não pode executar ainda. Você não tem os elementos. Então, nós estamos vendo a possibilidade, somente no título executivo judicial, de você receber assim meio que uma meia sentença. Receber uma sentença que condena o réu a te pagar nada, não sabemos quanto. Então você vai continuar o processo, adivinha para quê?
para definir esse quantum. Não é pouca coisa, é algo muito importante no processo. Você vai continuar o processo parou. Parou porque não foi possível definir o valor. Você vai continuar o processo, não é execução, você vai continuar a fase cognitiva do processo para a definição desse quantum. E aí, após a definição desse quantum, vai continuar a fase cognitiva, vai ter contraditório, claro, ao réu, produção de prova, e o juiz vai decidir. O juiz vai decidir condenando, de novo, fixando um valor na qual o réu, ele vai complementar, portanto, a sentença anterior, uma nova sentença condenando o réu agora a pagar um valor, fixando um valor na decisão que o réu deve satisfazer ao autor. E aí sim, diante desta nova decisão, havendo inadimplemento, uma vez o réu intimado a pagar não o fazendo, aí sim nós poderemos cogitar o cumprimento de sentença. Então, veja, o próximo tópico da disciplina é justamente esse vácuo. Nós temos, de um lado, o que nós vimos até agora. O processo veio e nós recebemos, né, e nós vimos um fenômeno no qual o juiz proferiu uma decisão judicial e líquida. 491, parte final. Uma dessas hipóteses. Vimos que não podemos cogitar em execução, em cumprimento de sentença, porque falta liquidação, falta liquidez. Então, o cumprimento de sentença está aqui. A decisão está aqui. O que tem nesse meio termo? O que tem nesse meio termo é um procedimento chamado liquidação da sentença. E essa liquidação da sentença, os senhores não vão se espantar se eu lhes disser que a finalidade da liquidação da sentença é atribuir liquidez à sentença. É o que nós passaremos a ver agora. Não sem antes fazer uma pequena pausa para um café. Que horas são? 9h20. Então vamos a ela. Como é que tá aí? Tá indo? Tá indo, pessoal? Pode seguir? Assim, prof? Fluindo? Tá fluindo bem? Vamos lá, então. Um show de bola. Vamos lá. Isso é uma figura mesmo. A caneca é feia, né? Tá bom. É feia assim. É feia assim, amiguinho. Ó, então vamos lá. Liquidação de sentença. Liquidação de sentença, meus amigos, está previsto nos artigos 509 e a 512 do CPC, coisa pouca. 509 a 512. E, vamos lá, a liquidação de sentença é, portanto, um procedimento de natureza cognitiva, que é destinado a atribuir liquidez, ao título, liquidez que é um dos atributos da obrigação necessárias à execução, e com isso viabilizar a futura execução do título judicial. A finalidade da liquidação da sentença, a liquidação da sentença destina-se, portanto, à delimitação, à fixação, definição do chamado quantum, assim que os senhores vão encontrar na prática, nos livros, decisão, tá? Quantum de beatur, do valor devido, quantum é devido. Quantum de beatur. Agora, no Código de 73, nós tínhamos uma figura que era a liquidação por cálculos, não lembro como é que era chamada exatamente, liquidação por
por artigos, por cálculo do contador, sei lá. Sei que não existe mais, tá? Nós vamos depois tratar das espécies de liquidação. Me fugiu aqui o nome do Código 73, mas não existe mais. O que importa é o seguinte, no 509, os parágrafos 2º e 3º do CPC, vou até deixar bem claro aqui, do CPC de 2015, nós temos a previsão expressa de que o mero cálculo aritmético não enseja liquidação, tá? Que era justamente o que se dava em uma das modalidades de liquidação no código anterior. Então, aquela complexidade, em alguns casos, que é muito difícil fazer conta, porque aquela conta que nós fazemos, que jogar lá no sistema e calcular e tal, um conhecimento que até nós vamos, e tem casos que não dá para ir. Tem causas que é muito complexo e demanda conhecimento realmente que nós não temos. Aí a necessidade de remeter para o contador, isso não é considerado liquidação. Tá? Quando basta fazer cálculo, ou seja, se basta fazer cálculo, significa que no título executivo já tem os elementos suficientes. Então, isto não é liquidação. Na liquidação, portanto, nós temos um procedimento cognitivo onde se vai buscar elementos novos. Okay? Isso é importante. Bom, qual é a natureza da liquidação? A liquidação, meus amigos, até em complementação à fase, ao movimento do sincretismo processual, que nós já tivemos a oportunidade de analisar aqui no começo da disciplina, a liquidação ela não gera uma nova relação jurídica processual. Ela não se faz em autos, em processo separado. Ela é, portanto, um incidente processual. A liquidação é uma mera fase do procedimento. No Código de 73, vivia um outro paradigma, nós estudamos isso aqui, né? A fase do sincretismo que nós temos hoje em dia, ela é diametralmente oposta à fase da autonomia processual do Código de 73. Nós vimos que lá era um processo para execução, separado do processo de conhecimento. E se fosse necessário, nós teríamos também um processo de liquidação separado. Agora não. Agora é tudo junto e misturado num processo só. Então, a natureza da liquidação, não se tenha dúvida, é de um incidente processual, uma mera fase no processo já em curso. Qual é a competência? Qual a competência da liquidação? O juízo competente é o próprio juízo da causa. Então, é uma competência, meus amigos, competência funcional do juízo da causa. A competência funcional do juízo da causa, do juízo que proferiu a sentença a ser liquidada. O juízo que proferiu a sentença ilíquida, ele assume a competência funcional de realizar a liquidação da sentença. Quando eu digo competência funcional, é bom que se diga que a competência funcional ela é tida como uma competência absoluta, né? Quais são as espécies de competências absolutas? Os critérios absolutos de competência. Matéria, pessoa e função. Né? A competência em razão da função é classificada como sendo uma competência absoluta. Com todas as consequências que daí pode ser legada a qualquer tempo, não admite prorrogação, pode ser reconhecida de ofício e tudo mais. Ok? Bom, o que mais temos que falar sobre a liquidação? Instauração da liquidação. Não pode se dar de ofício. Tá? Então, depende de requerimento. Depende de requerimento.
Não pode ser de ofício. Então não pode ser de ofício, mas quem é que pode? Quem é que tem legitimidade para propor? Quem é que tem legitimidade ativa? E a resposta é ambas as partes. Ambas as partes está expresso no artigo 509, tanto o autor quanto o réu, tanto o credor quanto o devedor, tem legitimidade ativa para definir o quantum devido para fins de satisfação. No Código de 73 não tinha essa previsão. Na verdade, falava-se apenas em credor. Tinha uma discussão se o devedor poderia buscar a liquidação, a definição do valor. Uma coisa é do ponto de vista teórico, meus amigos, a legitimidade. Outra coisa é você imaginar quando que ele faria isso, não faz sentido e tal. Eu até já vi um caso em que o próprio devedor buscou a definição da liquidação. Vejam, qual era a situação? Era uma empresa que estava em negociação de sucessão patrimonial. Ela estava em tratativas de alienação do ativo, e aí o comprador, ao analisar, claro, todo o ativo e passivo, viu que tinha uma sentença em liquidação. Uma sentença ilíquida, a ponto de ser liquidada. E aí, qual é o risco de um cara comprar uma empresa com essa situação? É que o cara não tem definição. O cara pode, na liquidação, sofrer uma condenação de R$1.000, de 1 milhão, de 100 milhões. Então, o que o pretenso comprador falou para quem estava com o alienante? O negócio só vai para frente se você definir lá o quanto você vai ter que pagar. E aí foi o devedor que correu atrás de, vamos definir aqui o quanto que eu devo. Eu quero pagar, eu preciso definir. Estava empacando a alienação, um negócio muito mais vultoso do que aquela situação. Então, veja, é possível, mesmo que raro o fenômeno, é possível se cogitar de uma hipótese como essa. E aí o código de 2015 veio espancar essa dúvida e trouxe expressamente a possibilidade, a previsão de que tanto o credor quanto o devedor pode buscar, requerer a liquidação. Tá? Nós temos um fenômeno, vou tratar aqui com os senhores, muito rapidamente, antes de tratar do procedimento. É aquilo, mais um da série. Assim, isso vai acontecer? A teoria trata, mas isso acontece na prática? Em tese pode acontecer. É chamada liquidação zero. A liquidação zero não é uma modalidade nova, apartada, em separado. A liquidação zero, no curso da liquidação, chegar a um valor zero. É possível? Em tese é possível. Em tese possível. Em tese possível que haja responsabilidade civil, mas na hora da definição do dano, porque outros elementos, toda a responsabilidade civil estão presentes. Falta um, que não é pouca coisa, é o dano. Extensão do dano. E aí, tudo bem. Do ponto de vista do direito material, os materialistas teriam uma síncope, né? Falar em responsabilidade civil sem dano. Seria uma contradição em termos. Mas é uma viabilidade que o processo civil, a trazer efetividade, cogita. E essa hipótese é uma hipótese praticamente de materialização na prática zero, né? Nunca vi, nunca soube de ninguém. Mas é em tese possível. Basta que, por exemplo, que o autor não consiga comprovar as despesas que ele realizou. E aí o réu vai ser condenado a lhe pagar zero. Ok? É um fenômeno. Mas o importante é que os senhores saibam aqui, precisamente, que não é uma nova modalidade. Tá? Só consiste no fato da definição ser zero. Se encontrar um resultado zero. Liquidação provisória. O
que consiste a liquidação provisória? Aí os senhores sabem, né? Está no 512. Liquidação provisória é aquela na qual pende recurso, desprovido de efeito suspensivo. Ao mesmo tempo que o recurso está lá em cima discutindo eventual reforma ou invalidade da decisão que está sendo liquidada, você vai aqui embaixo dando prosseguimento à liquidação. E aí é provisória por quê? Justamente porque o recurso está lá em cima buscando uma reforma ou invalidade. E a depender do conteúdo do julgamento do recurso, isso pode impactar na reforma da decisão que está sendo liquidada. Daí a sua provisoriedade. Se lá em cima a decisão for confirmada, a liquidação provisória será convertida em definitiva. Naturalmente. 512. A liquidação pode ser realizada na pendência de recurso. E aí aqui, percebam, processando-se em autos apartados no juízo de origem. Por de Deus, né, meus amigos? Eu falei que não gera uma nova relação jurídica processual, que é um incidente processual, que não gera um novo processo. Não vamos confundir processo com autos, né? É a mesma questão aqui do agravo de instrumento. Um processo só pode ter várias decisões interlocutórias. Cada uma dessas decisões interlocutórias podem ser agraváveis. E o agravo de instrumentos geram autos apartados, com numeração diferenciada ainda. Cada agravo tem um número separado. Então, num mesmo processo, nós podemos ter vários autos separados. Não se confunde autos, que é a encadernação com o processo em si. Um processo pode ser encadernado de várias formas diferentes. Autos é encadernação. São fichários, autos. Pelo amor de Deus. Você só separa para fins de organização. Não confundam, portanto, autos com processo. O 512, ao falar autos apartados, não retira a natureza de incidente processual da nossa digníssima liquidação. Tá? Decisão. A decisão que julga a liquidação. Decisão que julga a liquidação. A decisão que julga a liquidação isso é muito curioso. Ela tem essência de sentença. Por que ela tem essência de sentença? Porque ela fixa o quantum debeatur. Ela julga o mérito no sentido de definir o valor. Ao meu ver, ela está muito mais próxima do 203, parágrafo 1º, do que a decisão anterior. Mas ela é tida, a decisão que julga a liquidação, ela é considerada decisão interlocutória. Procura isso. Tanto que ela é impugnável, ela é recorrível por agravo de instrumento. Artigo 1015, parágrafo único do CPC. Tá? Agora, para fechar essas considerações introdutórias e ir talvez para o último tópico da aula. Essa decisão, ela não pode versar sobre o mérito da decisão anterior. Essa decisão, a decisão da liquidação, deve ser exclusiva sobre a definição do valor, sobre o quanto, sobre a extensão do dano. O juiz não pode reanalisar os outros elementos da responsabilidade civil, se deve, se não deve, como deve, o que é. É somente sobre os novos elementos a respeito da extensão da obrigação. Isso fica muito claro na previsão do artigo 509, parágrafo 4º. Artigo 509, parágrafo 4º. E há uma outra que vai reafirmar a ideia de que a decisão anterior é uma sentença. Quer ver? Na liquidação,
é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença. A decisão anterior que não coloca fim ao processo é sentença para o legislador. Ou modificar a sentença que julgou. Não pode modificar a sentença. Por quê? Por que não pode modificar a sentença, senhores? Coisa julgada. Coisa julgada. Ou bem, aquela decisão foi recorrida e essa liquidação é provisória. De todo modo, você não pode mexer, porque aí você não tem nem competência, porque a competência agora é funcional do tribunal para mexer naquela decisão. Ou você não recorreu e transitou em julgado. De modo que o juiz não pode, na liquidação, a liquidação não é o momento, a via adequada para se rediscutir a decisão anterior. A liquidação, um outro atributo dos incidentes processuais é ser uma discussão concentrada numa fase do processo. A liquidação é um incidente processual até pelo fato de a oportunização de uma discussão concentrada sobre a definição do quanto, do valor, da extensão da obrigação. E aí, o último tópico, talvez até do nosso encontro de hoje, são os procedimentos da liquidação. Nós temos 2 procedimentos. No código anterior, eu lhes disse que eram 3, né? Um é aquele por meros cálculos, não existem mais. Então, nós temos 2 procedimentos de liquidação. O primeiro procedimento é a liquidação por arbitramento. A liquidação por arbitramento, eles vão acumular o artigo 509, inciso 1º, com a previsão do artigo 510. Vejamos. 509, inciso 1º. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, do qual falamos aqui, 491, parte final, seus incisos, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, falamos da legitimidade ativa. Inciso 1º, por arbitramento, quando determinado pela sentença. Então, a liquidação por arbitramento pode ser determinada na sentença. A liquidação por arbitramento pode ser convencionada pelas partes, ou a liquidação por arbitramento pode ser exigida pela natureza do objeto da liquidação. No que consiste essa liquidação por arbitramento? Artigo 510. Vocês vão ver que não tem nada demais essa liquidação por arbitramento. Olha o que é a liquidação por arbitramento. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que vai fixar. Então, aqui o legislador não vai fixar o prazo. É um prazo judicial, e aí, se o juiz não fixar prazo, os senhores se lembram, aquele prazo supletivo de 5 dias, né? E, caso não possa decidir de plano, ele vai nomear perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Você vai tratar, portanto, a liquidação por arbitramento quando for necessário nomear um perito arbitrador. Você vai determinar, portanto, a liquidação por arbitramento quando esses fatos novos a serem produzidos for uma prova pericial. Tanto que a própria lei vai dizer, vai observar o procedimento da prova pericial. Qual é o procedimento? Nós vimos, qual é a natureza da liquidação? É um incidente de natureza cognitiva. Como é que vai ser, então? Resumidamente, nós vamos intimar as partes. Não, na verdade, vai ser o requerimento da parte, né? Requerimento da parte interessada.
Não pode começar de ofício. Tá. 2. Intimação das partes para apresentar pareceres. Pareceres sobre a definição do quantum. 3. Nomeação de um perito. Ele é aqui chamado de perito arbitrador. Só para diferenciar, o perito arbitrador é um perito que atua na liquidação por arbitramento. Depois, vai produzir a prova pericial. Teremos a produção da prova pericial. Depois, o juiz vai proferir a decisão. É isso. Esse é o procedimento da liquidação por arbitramento. Nada demais. Tomem nota aí. Como é que eu botei lá em cima? Segunda modalidade de liquidação é a liquidação pelo procedimento comum. Como é que se passa a liquidação pelo procedimento comum? É ainda mais genérico do que essa liquidação por arbitramento. Pelo procedimento comum, 509, inciso 2º, combinado com o 511. Vamos a eles. 509, inciso 2º. A sentença condena a uma quantia ilíquida. Você vai proceder à liquidação pelo requerimento de uma das partes, credor ou devedor, pelo procedimento comum. Quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Fato novo que não seja necessário uma prova pericial, né? A exclusão do inciso 1º, uma interpretação sistemática, né? Aí olha o 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, da pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados, pouco importa, para, querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, é uma contestação na fase de liquidação. Defesa. Observando-se a seguir, no que couber, disposto no livro 1º da parte especial desse código. Qual é o livro 1º da parte especial desse código? É o capítulo do procedimento comum. Observando o procedimento comum. Então, aqui como é que ficaria? Veja, o 511 pouco fala, na verdade, né? Requerimento da parte. Aqui, intimação do requerido. Intimação do requerido. Vi que botaram coisa aí, já vou aí, tá? Intimação do requerido. 3. Apresentação de defesa. A lei chama de contestação. A contestação na fase de liquidação. 4. Segue pelo procedimento comum. Depois vem a decisão. Se segue pelo procedimento comum, como assim? Como assim? Providências preliminares, com réplica. Depende como é que vai se dar a contestação. Depende qual tipo de prova que vai ter que ser produzido. Segue pelo procedimento comum, o que os senhores viram lá em processo civil 1. Vai depender do tipo que prova vai ser produzida, decisão de organização e saneamento, e o juiz profere sentença. Então, na verdade, vamos raciocinar aqui. E eu já vou às perguntas ali. Vamos raciocinar aqui. A produção de prova pericial também não está inserida no procedimento comum? Também está inserida no procedimento comum. Então, na verdade, a modalidade da liquidação por arbitramento, ela está meio que inserida na modalidade de liquidação pelo procedimento comum.
Dito de uma outra forma, a liquidação por arbitramento é uma modalidade especial que foge da modalidade pelo procedimento comum. Veja, eu quero que os senhores percebam o seguinte: aqui o legislador quis gastar tinta para trazer uma regulamentação que não muda nada. O procedimento cognitivo, ele segue o processo civil 1, procedimento comum da tutela cognitiva. O processo veio seguindo até que o juiz se sentiu apto o suficiente para proferir decisão, fixando os elementos da responsabilidade civil, todos, menos a definição do dano, do quanto. Aí depois os elementos vêm. Como é que vai definir? Já que vai formar a liquidação, que é um incidente de natureza cognitiva. Foge até o nosso âmbito aqui de análise, porque não é execução, é cognição. Um procedimento de natureza cognitiva. Vai seguir o procedimento comum. Você vai aplicar o quê? Procedimento comum. É a liquidação pelo procedimento comum. E se tiver que produzir prova pericial? Aí não é pelo procedimento comum, é por arbitramento. Só isso. Na verdade, não precisava nem dessa regulamentação dessa forma. Assim. É claro que eu estou aqui seguindo o que o legislador diz. Mas se você for parar para pensar na verdade, ele disse e não disse nada. E o que ele disse é que vai seguir o código. O capítulo do procedimento comum. Resumidamente é isso. Não tem nada de novo. Na tratativa do procedimento da liquidação, meus amigos, não tem nada de novo. Você vai seguir o procedimento comum da tutela cognitiva, porque a tutela cognitiva o é. É um procedimento, é uma fase incidental de natureza cognitiva. Em havendo necessidade de produzir prova pericial, qualquer tipo de prova é possível de ser produzido. O legislador achou por bem trabalhar de modo distinto a prova pericial, dando um procedimento à parte. É a liquidação por arbitramento. Havendo necessidade de prova pericial, a liquidação será por arbitramento. O perito arbitrador. Não havendo necessidade de produção de prova pericial, será a liquidação pelo procedimento comum. E vai seguir o procedimento comum, artigo 318 a 508 do Código. Ok? Esses são os procedimentos do... Já vou ler a pergunta. Esses são os procedimentos previstos no Código a respeito da nossa digníssima liquidação. Deixa eu ver aí o que se trouxe. Deixa eu subir aqui e ver se alguém antes vai seguir uma ordem. Wagner, esse fato novo não pode ser relacionado ao mérito da decisão anterior, não. Fato novo relacionado a precisamente a definição do quanto, tá? Muito bem, isso aí, Wagner. Mariana, mas nesse caso se adentra no mérito, certo? Se você está, Mariana, indo no caminho do Wagner, do fato novo, não. É fato novo associado ao valor, definição do valor. Necessidade de fato novo para definir valor. Definição do valor. Podemos ficar naquele exemplo lá do cara que foi atropelado. Dependendo do tratamento, depois daquela, do que o código chama de sentença, que não entra na minha cabeça, uma sentença que não coloca fim, uma sentença que o próprio código está falando que não colocou fim. E houve um fato novo, sei lá, uma forma de uma reação do corpo, sei lá, discutir aquilo no processo, que vai naturalmente repercutir. E, claro, vai ter discussão de com causa ou não, mas é uma definição quanto ao valor, tá? Ó, 9,50, cara. Não vou liberar, não. Eu tava achando que tava mais pra frente. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, tá? Vamos bater mais uma bolinha aqui. Semana que vem é feriado. Mas sábado... Aí, aumentou bem o quórum. 29 presente. Antes de começarmos um novo tópico, que agora nós vamos passar para um novo tópico, quero lembrar os senhores, aproveitando agora que aumentou bastante o quórum, para dizer que no sábado que vem
o honroso dia 31/10, às 14 horas, eu vou purgar minha mora com os senhores e vou ficar aqui falando igual um abestado 2 horas para repor uma aula que eu não pude ministrar porque estava no processo cirúrgico pós-operatório aí da minha mulher. Tá? Nós falamos sobre isso, nós combinamos tratar disso, conversar melhor disso depois da P1. Aí na semana passada nós até conversamos que, ou na retrasada, sei lá, que seria melhor deixar para depois, porque teria esse feriado aí e tudo mais. Acho que foi na retrasada. E aí marcamos para esse próximo sábado. Esse próximo sábado, que é agora, dia 31/10, às 14 horas. Está inclusive agendado no sistema lá, já há bastante tempo, aula de reposição. Ok? Vamos seguir. Também não vou, vamos seguir que eu digo, eu não vou também muito mais não, tá? Essa hora, o cansaço já bate. Mas um pouquinho mais é necessário avançar. Senhores, vamos lá. Quero ver com os senhores um tópico da maior importância, que é esse aqui, ó, da responsabilidade patrimonial. Temos bastante coisa para ver aqui. Eu quero pelo menos um bate-papo inicial, uma introdução, apresentar para os senhores os institutos, ver se eu consigo pelo menos hoje ver um instituto ou outro, e aí na aula de reposição, na próxima aula a gente continua. Seguinte, o artigo 7, eu vou logo trazer aqui o dispositivo, que é um bom dispositivo. Ele representa bem aqui o que eu estou querendo dizer. Ao dar responsabilidade patrimonial, continua aqui, artigo 789 seguintes do Código. Olha o que o 789 nos diz aí. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Um dispositivo simples, né? Passa uma ideia bem direta. Na verdade, tem tanta informação ali nele. E na verdade, ele tem até um tratamento equivocado, ele faz uma confusão. E vamos tentar, portanto, separar essas coisas aqui. Vamos analisar coisa por coisa. Ele diz ali, o devedor responde. Me parece claramente que o legislador fez uma confusão entre dívida e responsabilidade. Aquela clássica distinção, acho que os senhores devem ter estudado isso, lá no direito civil, no direito material, entre o Haftung e o Schuld, do direito alemão, entre o Haftung e ali você tira o S e bota o A. O Haftung e o Schuld, entre dívida e responsabilidade. São institutos distintos. Não é o devedor só que responde. Aí nós vamos até passar aqui para o estudo. Nós tratamos disso em um princípio próprio, o princípio da responsabilidade. Nós vimos o instituto, nós falamos da legitimidade passiva. Eu até brinquei, a pena não passa da pessoa do condenado. Aqui também o devedor paga com seus próprios bens. Nós vamos aprofundar isso melhor adiante e tal. Chegou o momento. Chegou o momento que na parte final desse dispositivo tem ali, salvo as restrições estabelecidas em lei. A gente chega lá nessa parte adiante. Mas não é só o devedor que vai aqui, portanto, se sujeitar. E aí, eu quero voltar a esse ponto. O devedor responde.
Devedor associa a dívida, naturalmente. Responde associa a responsabilidade. São institutos que não se confundem. O devedor, ele está no plano do direito material, mas no plano do direito natural. E a responsabilidade é um instituto propriamente processual. A responsabilidade, ela é sinônimo de sujeição patrimonial. Responsabilidade é a sujeição patrimonial. É plenamente possível que nós tenhamos dívida sem responsabilidade e responsabilidade sem dívida. Isso fica, portanto, muito claro que são institutos distintos. Aquele caso, quando nós teremos dívida sem responsabilidade? Jogo do bicho. Se você ganhar no jogo do bicho, o bicheiro te deve? Deve. O bicheiro é sujeito passivo de uma obrigação natural. É. Ele é. Agora, ele te deve em juízo? Ele tem a responsabilidade, o patrimônio dele está sujeito a uma constrição patrimonial em juízo? Não. Então ele te deve, mas ele não tem responsabilidade. Em pese ele ser devedor no plano do direito material, no plano do direito natural, no plano da obrigação natural, não há responsabilidade. No extremo oposto, a responsabilidade sem dívida. No caso do fiador. O fiador é um sujeito que submete o seu patrimônio que sujeita o seu patrimônio para responder, para satisfazer a uma obrigação da qual ele não faz parte. O sujeito passivo é outrem. Então, o fiador é um responsável, sem ser um devedor. Okay? Nós veremos, portanto, essas hipóteses nas quais se pode dar uma extrapolação da figura do devedor, propriamente dito. Resumidamente, eu quero dizer para os senhores o seguinte. O 789 ele começa bem dizendo a regra, que o devedor responde com os seus bens. Mas o que vai mais nos interessar ali é a parte final. São as restrições estabelecidas em lei. São as exceções. Mas antes de trabalhar as exceções, já tendo feito essa distinção, essa importante distinção entre dívida e responsabilidade, não vamos aqui também aprofundar muito, essa já é uma questão mais técnica, tecnicismo, né? Mas são mesmo instituto distinto, a doutrina aprofunda isso. Veja, ele diz ali, ó, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações. Bom, sujeição do seu patrimônio, nós já vimos, princípio da patrimonialidade, ele responde com os bens e não com a sua vida, não com a sua integridade física, não com a sua liberdade, asterisco, a prisão civil, devedor de alimentos, pá, o seu patrimônio. Mas mesmo o seu patrimônio também não é todo o seu patrimônio. Ele responde com todos os seus bens, atenção, presentes e futuros. Logo de cara, o que está fora ali? Os bens pretéritos, os bens passados. A lei não faz menção. Tudo bem, você pode até pensar, nem precisava falar, né, professor, se o bem não é mais do cara, porque se o bem é pretérito, significa que o bem não é mais do devedor. Mas implicitamente é isso que está dito. É claro que ele não responde com um bem que não é mais dele. Ele responde com os bens que compõem agora e que vão passar a compor depois, no curso da execução, seu patrimônio. Os que compunham outrora, no passado, não compõem. Até porque esses bens que compunham outrora e não compõem mais, se não são mais deles, naturalmente não devem ser coisa de ninguém, são de outrem, né? Então os bens pertencem a terceiro. Não vai agredir o patrimônio de um terceiro para satisfazer dívida de esse devedor. Pelo menos não a princípio. Eu volto a lembrar. O que mais importa é aquela parte final, salvo as restrições previstas em lei.
Então, implicitamente, aquela previsão de que ele responde com os bens presentes e futuros, nós temos a ressalva, então, de que ele não responde com os bens pretéritos, com os bens passados. É por essa construção lógica que nós construímos aqui. Então, é preciso que nós fixemos esse marco temporal, para que nós possamos, com segurança, definir que momento é esse: presente, futuro e pretérito. Veja, o legislador poderia ter adotado, o ordenamento jurídico poderia ter adotado uma variedade de opções. Poderia ser a data de celebração do negócio. Poderia ser a data de vencimento da obrigação. Poderia ser vários momentos. E o momento é a data da propositura da execução. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para ser mais preciso, a partir do momento em que ele é citado. É quando ele tem conhecimento, portanto, da execução. Então, esse momento que define o momento, esse momento que fixa um marco temporal a respeito de quando que os bens serão considerados presentes, futuro e pretéritos, é a citação do executado na execução. Tem até uma ressalva que é ou por outra forma qualquer que ele tenha conhecimento da execução. Mas aí é uma hipótese muito excepcional que vai competir ao exequente demonstrar que por meios inequívocos o executado tinha conhecimento, mas é uma hipótese bastante excepcional. O marco seguro, a regra, é a citação do executado na execução. Então percebam, a partir do momento que o executado é citado, todos os bens que ele titulariza, todos os bens que ele titulariza estão sujeitos à execução. Todos. Não, tem a ressalva, salvo as restrições previstas em lei. Nós veremos aqui. Os bens que no curso da execução, como assim no curso da execução? Da citação para frente. Os bens que ele vier adquirir, comprou, ganhou na cena. Então, o seu acervo patrimonial novo, todo o seu novo acervo patrimonial, a citação para frente responde pela execução. Todo. Então, todo, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nós veremos que restrições são essas. E da citação para trás, os bens que eram dele, bens que eram do devedor, e não é mais. Por que não é mais? Porque ele alienou o vizinho dele. Porque ele alienou, sei lá, para um cara que ele nunca viu antes. Ele alienou no Mercado Livre. Ele alienou o celular dele para um amigo dele. Ele alienou o carro dele. Ele alienou. Razão qualquer, não é mais dele. Se não é mais dele, antes da citação, ele não responde. Não responde com nenhum bem. Aí é o contrário de todos, né? Ele não responde com nenhum bem que não é mais dele. Os bens que eram dele e não é mais, ele não responde com nenhum. Nenhum bem. Nenhum. Salvo as restrições estabelecidas em lei. Quer dizer, é aquilo que eu estava procurando mostrar para vocês. Na verdade, eu adoro esse dispositivo. Eu acho isso uma graça. Eu adoro. A Mariana está rindo, eu adoro. Diz. E no final, quando faz assim, salvo, não diz nada. É fora de brincadeira. O mais importante do 789 é a parte final, salvo as exceções. Ele está dizendo assim, não pode. Adivinha o mais importante. Quer ver? Então, o que nós temos, meus amigos, é o seguinte. Ó, não sei como é que eu boto aqui. Às vezes, em alguns casos, faz mais falta ainda o quadro branco. Né? Acho que não tem necessidade de eu ir para a mesa digitalizadora. Eu acho que vai bem assim. Quer ver? Olha aqui. Vamos ver, acho que vai bem. Quanto aos bens presentes e futuros. Aí. Bens presentes e futuros. Nós temos uma regra. Qual é a regra? 789 caput. Respondem os bens presentes e futuros, em regra, respondem.
E qual é a exceção? Exceção. Horrível. Exceção. A vista está horrível. Exceção é a seguinte: não respondem. Perdoe a obviedade, tá? E não respondem por conta de qual instituto? Impenhorabilidade. Por conta da impenhorabilidade dos bens. Então, os bens presentes e futuros, eles respondem com todos. Responde com todos. Todos, não. Nem todos. Salvo as restrições. Todos, salvo as restrições. Que restrições são essas? As impenhorabilidades. Eles não respondem pelas impenhorabilidades dos bens. Os bens impenhoráveis não respondem. Nós veremos quais são os bens impenhoráveis, que não vai ser agora. Ok? E nós temos outra categoria, aquela que eu falei que está implícita. Que são os bens pretéritos. Pretéritos. Ou os bens passados, para ficar nessa de presentes, futuros, passados. Eu prefiro usar bens pretéritos, por quê? Porque falar em bem passado, dependendo da hora que tiver, já dá uma reviravolta aqui, já lembro logo de uma carne mal passada, mas enfim. Bem passado. Bem passado, bem pretérito, ok. Categoria do bem pretérito. Qual é a regra? A regra é que eles não respondem. De onde que eu estou tirando isso? Artigo 789 caput, contrário senso. Ele responde com os presentes e futuros. Logo, os bens pretéritos não respondem. Agora, a exceção. Qual é... peraí. Aqui. Qual é a exceção ao fato do bem não responder? Ele responder. Então, eles respondem. E respondem por conta de qual instituto? Pelas alienações, pela demonstração das alienações fraudulentas. E nós estudaremos aqui essas alienações fraudulentas. Aliás, é o próximo tópico. O próximo tópico que nós vamos começar no próximo encontro. Não compensa começar a tratar disso agora, que vai ter bastante coisa para falar e tal. Mas que alienações fraudulentas são essas? São duas modalidades de alienações fraudulentas. Nós temos fraude contra credores, e fraude à execução. Fraude contra credores e fraude à execução. Nesses dois casos, mesmo os bens não integrando mais o patrimônio do executado, é possível que o exequente vá lá no bem do terceiro, se não pertence ao patrimônio do executado, pertence ao patrimônio de um terceiro, em geral um laranja, né? Você vai lá no patrimônio do terceiro, pega ele e fala assim, ó, não repara não, esse bem aqui que é teu, eu vou pegar para pagar uma dívida de um outro cara. Ah, por quê? Porque o dinheiro limite, porque essa é a história e tal. E isso vem por uma decisão judicial, inclusive. Por quê? Tu comprou de modo fraudulento. Eu comprei. Eu demonstrei. Claro, ele vai para contraditório do processo, tudo mais, nós veremos quais são as hipóteses desses dois institutos, fraude contra credores, fraude à execução. Então, nós já meio que estabelecemos qual é o objeto de estudo da nossa aula de reposição. Vamos começar pela fraude contra credores. Vamos passar pela fraude à execução. Depois falaremos da impenhorabilidade dos bens. É possível até que não sobre tempo, porque esses tópicos são extensos. Mas aí o próximo tópico, depois desse, para encerrar a teoria geral da execução, é a defesa do executado. Não falta falar dessas exceções, fraude contra credores, fraude à execução, impenhorabilidade dos bens e defesa do executado. Esses 4 itens a gente fecha a teoria geral da execução e parte para os procedimentos executivos para fechar o semestre. Próxima aula, começamos pela fraude contra credores e vamos até onde conseguirmos ir. Beleza? Estamos ficando por aqui, 10h10.
Eu estou cansado, imagino que os senhores também. Não vale a pena prosseguirmos, não vai dar tempo de, em 10, 15 minutos, fechar o próximo tópico. Vou interromper aqui a gravação.